Olá pessoal, eu sou o professor Antônio Botão. Vamos tratar de um assunto dentro da administração de recursos materiais relativo a cadastro de fornecedores. Então, nesse tópico, nós vamos ver o SICAF, o CADIM e o SICOM. Vamos ver as características e diferenças de cada um. O SICAF. O SICAF é uma sigla que designa o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. Então, a gente chama SICAF. O que ele se constitui? Constitui o registro cadastral do, atenção, Poder Executivo Federal, Administração Pública Federal, e é mantido pelos órgãos e entidades que compõem o Sistema de Serviços Gerais, o chamado SISG. Então, o SICAF é composto pelos órgãos que compõem o SIG, Sistema de Sistema de Serviços Gerais. E é amparado pelo Decreto 1094 de 94 e 4485 de 2002. Vamos adiante. Os órgãos públicos só podem comprar ou contratar a prestação de serviços para o governo com os fornecedores que estiverem em situação regular no SICAF. Então, ou que apresentarem documentos necessários à habilitação. Então, para comprar, a administração pública, para comprar um bem, contratar um serviço, só pode fazê-lo se a empresa tiver regular no SICAF ou uma nova empresa apresentar os documentos ao SICAF e que atendam a esse cadastramento. É bem claro que cada administração deverá realizar consulta prévia ao sistema para identificar possível proibição de contratar com o poder público, como condição necessária para a emissão de nota de empenho. Ou seja, sem a comprovação de regularidade no SICAF, não sai dinheiro da conta única para comprar ou contratar. Então, além da empresa ter que ter o cadastro no SICAF, a consulta deve ser prévia por parte da administração pública, no sentido de verificar se a empresa tem algum impedimento, alguma pendência que a impeça de contratar com o serviço público. Então, se ela tiver algum impedimento, alguma notação negativa no SICAF, esse contrato não se realiza, pois o sistema não vai permitir que saia nenhum dinheiro da conta pública, conta única da administração pública para comprar ou contratar. Mas isso compete às empresas que estão contratando, né, o serviço, comprando o produto. Fazer uma consulta prévia no SICAF sobre a idoneidade dos fornecedores. O SICAF também passa a servir para comprovar a habilitação dos fornecedores em licitação, dispensa, inexigibilidade e nos contratos administrativos de aquisição de bens e serviços, inclusive obras e publicidade, além de alienação e locação. Então, o SICAF também serve, num processo licitatório, né, como fornecedor de uma certidão negativa, né, de pendências, para o cadastrado participar de processos licitatórios para compra, para fornecer bens, serviços, fazer publicidade para a administração pública, para questão de alienação ou locação de imóveis e etc. Então, esse registro, vamos dizer assim, se nada consta no SICAF,
é usado pelas empresas cadastradas no mesmo nos processos licitatórios para comprovar sua idoneidade junto à administração pública e, consequentemente, poder participar dos processos licitatórios. Na prática, o sistema garante a possibilidade de verificar em tempo real a situação de uma empresa participante da licitação, como eu acabei de falar, junto à Previdência Social também, Receita Federal ou FGTS, ou se há algum problema com dívida ativa da União. Então, é mais um tipo de verificação para comprovar a idoneidade das empresas participantes do processo licitatório, né? Não só com relação a atos ilícitos, mas a dívidas junto a outros órgãos da administração pública. O Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, o MARE, na busca de maior agilidade e transparência nos processos de compra do governo, isso é essencial destacar, instituiu o Sistema de Cadastramento de Fornecedores, né? É o SICAF, que é amparado, como eu já falei, pelo Decreto 1094 de 94, com abrangência nacional. Essa nova sistemática é parte do esforço de modernização e reforma do aparelho do Estado, de modo a torná-lo mais eficiente, voltado aos interesses da sociedade. Esse é um sistema automatizado de informações através do qual cadastrar-se-ão todos os fornecedores de matérias e serviços dos órgãos da entidade e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Uma vez inscrito no sistema, o fornecedor estará cadastrado perante qualquer órgão ou entidade em todo o território nacional, independentemente do local onde tenha ocorrido o cadastramento, de acordo com o estabelecido na Lei 8666. Então, uma vez cadastrado, isso serve para participar de processo licitatório em qualquer unidade da federação. O cadastramento no SICAF é realizado sem ônus. Cuidado com esses detalhezinhos aqui que a gente está vendo no texto da legislação, porque podem dizer que há ônus para cadastrar, quer dizer, é uma taxa que tem que pagar. Cuidado, porque as bancas vão tentar ludibriar vocês no sentido de pegar vocês no sentido de exceções da regra, e uns detalhezinhos de repente vocês consideram bobos e irrelevantes, então muita atenção com isso. Então não tem ônus para se cadastrar no SICAF, né? Aí eles chamam de unidade cadastradora a UASG, que é localizada em diversas unidades da federação e compreende os seguintes níveis para esse cadastramento. Primeiro, o credenciamento, depois a habilitação jurídica, depois você tem a regularidade fiscal federal, regularidade fiscal estadual, municipal, a qualificação técnica e a qualificação econômico-financeira. Então, tudo isso para fazer o cadastramento você tem que comprovar, senão o cadastramento não é efetivado e você fica impedido de participar de licitação. Vamos falar agora do CADIM. O que é o CADIM? É o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal. É um banco de dados que contém os nomes de pessoas físicas e jurídicas com obrigações pecuniárias vencidas e não pagas. Vamos destacar isso aqui. Então, o CADIM é um cadastro informativo de créditos não quitados, quer dizer, informa se você tem dívidas não quitadas junto à administração pública federal, direta ou indireta.
Então, o CADIM possui nomes de pessoas físicas e jurídicas que tenham dívidas com a administração pública federal, vencidas e não pagas, porque a dívida pode estar ativa, mas pode estar paga, né? Pode estar sendo paga. Então, ele não está no CADIM. Ela tem que inadimplir nesse sentido para poder entrar no CADIM. O CADIM também possui nome de pessoas físicas que estejam com a inscrição do CPF cancelada e de pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inaptas perante o CNPJ. Então, o CADIM possui nomes de pessoas físicas e jurídicas que possuem dívidas com a administração pública federal, porém não pagas. Se possuir dívida e estiver pagando, está adimplindo. Então não está no CADIM, só se inadimplir. Está devendo e não está pagando. E também pessoas físicas e jurídicas que tenham, respectivamente, irregularidades nos seus CPFs e CNPJs. Então, quem faz as inclusões dos devedores no CADIM? As inclusões de devedores no CADIM são realizadas pelos órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, segundo normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade. Então, o órgão da administração pública federal, seja ela direta ou indireta, é que inclui o nome das pessoas ou empresas no CADIM, em caso de irregularidade no seu registro ou de dívidas não pagas. Qual é a função do Banco Central com relação ao CADIM? O que o Banco Central tem a ver com o CADIM? Limita-se à administração das informações que compõem o seu banco de dados, mediante disponibilização da rede do Sistema de Informações do Banco Central, o SISBacen, aos seus integrantes, bem como o fornecimento de suporte técnico e operacional necessário ao processamento, controle e acompanhamento do fluxo de informações para o seu funcionamento. Então, mais uma vez, o que o Banco Central tem a ver com o CADIM? Ele não inclui o nome das pessoas físicas e jurídicas. Cuidado, isso aí pode até dar uma questão de prova. O Banco Central ele só administra as informações colocadas no seu banco de dados, o SISBacen, colocadas pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta. Então, ele só administra as informações desses inadimplentes, né? Empresas e pessoas que estão em irregularidade. Cabe à Secretaria do Tesouro Nacional expedir orientações de natureza normativa a respeito do CADIM. Então, CADIM é o cadastro para pessoas físicas e jurídicas que têm dívidas não pagas junto à União, ao Poder Federal, à Administração Pública Federal, direta ou indireta, ou que tem irregularidade de CNPJ ou CPF. As normas que levam à inclusão do nome dessas empresas ou pessoas no CADIM são dadas pela Secretaria de Tesouro Nacional. Ele vai normatizar os procedimentos a respeito do CADIM. E o Banco Central é o administrador do sistema de dados informatizados que são incluídos no CADIM. Como saber se está incluído no CADIM? Na data do registro, o órgão ou entidade responsável pela inclusão é obrigado a expedir uma comunicação ao devedor. Então, quando ele inclui o órgão responsável que inclui um devedor no CADIM, ele é obrigado a expedir uma comunicação a esse devedor dizendo que ele está incluído no CADIM, dando ciência e prestando todas as informações pertinentes ao débito.
Então, não é só dizer que ele está incluído, ele tem que dizer o que está devendo, qual é o valor, desde quando. A consulta aos registros pode ser realizada em qualquer órgão ou entidade com acesso ao CADIM. Dada a natureza sigilosa das informações que constituem o cadastro, não é disponibilizado ao público consulta por telefone ou internet. Então, o próprio tem que ir a um órgão que tem acesso ao CADIM para poder se identificar e ver a sua situação. A informação, isso é informação sigilosa, então não é dada por telefone ou por internet. E nem é fornecida também ao público em geral, que não tenha nada a ver com a empresa ou com a pessoa devedora. Como é feita a baixa de um registro no CADIM? Para obter a baixa de registro, cabe ao devedor procurar o órgão ou entidade responsável pela inscrição e comprovar a regularização do débito, ou seja, ele tem que pagar a dívida e comunicar, procurar o órgão devedor para que o mesmo faça a baixa no CADIM. Então, somente o órgão ou entidade responsável pela inscrição é que tem autonomia para efetuar essa baixa, logicamente. Regularizada a situação, em quanto tempo o nome do inadimplente será excluído do CADIM? Comprovada, essa regularização, o órgão ou entidade responsável pelo registro procederá no prazo de 5 dias úteis à respectiva baixa. Na impossibilidade de se efetuar a baixa no prazo indicado, o órgão ou entidade credora fornecerá certidão de irregularidade do débito, caso não haja outras pendências. A inclusão no CADIM sem devida comunicação ao devedor ou a não exclusão nas condições nos prazos acima sujeitará o órgão ou a entidade responsável a penalidades legais, porque a pessoa já está adimplente, já está em irregularidade nos órgãos de proteção a crédito e pode passar por um constrangimento na hora de participar de uma licitação, na contratação de algum crédito, alguma coisa assim. Então, por isso que é sujeito a penalidades. O órgão tem que retirar o órgão da administração pública que fez a inclusão no CADIM tem que retirar o nome do cadastro em 5 dias úteis. Se não tiver condição, emite uma certidão negativa de débito. Se ele não fizer nenhuma das duas coisas, ele vai sofrer penalidade se a empresa ou a pessoa em questão passar por algum tipo de constrangimento e estando em dia com as suas obrigações. É obrigatória a consulta prévia ao CADIM pelos órgãos e entidades da administração federal? Sim. A consulta é obrigatória nos seguintes casos: realização de operações de crédito que envolvam a utilização de recursos públicos. Tem que consultar o CADIM. Concessão de incentivos fiscais e financeiros. Celebração de convênios, acordos, ajustes ou contratos que envolvam desembolso a qualquer título de recursos públicos e respectivos aditamentos. Então, quando vai se pedir um crédito que vai envolver dinheiro público, tem que consultar o CADIM, assim como quando for fazer convênio, acordo, ajustes de contratos que envolvam desembolso, quer dizer, de qualquer título ou de recurso público, e aditamentos, quer dizer, vai sair dinheiro público, o dinheiro público vai ser investido nisso, tem que se consultar previamente o CADIM para ter a certeza de que quem está contratando aquilo vai ter condições de honrar esse compromisso, de pagar. Justamente porque a coisa pública, o dinheiro público, tem que ser tratado com rigor, para o governo não ficar tomando, entre aspas, calote, Fica dispensada a consulta ao CADIM nas seguintes situações:
concessão de auxílio a municípios atingidos por calamidade pública, reconhecido pelo governo federal, operações destinadas à composição e regularização dos créditos e obrigações, objeto de registro no CADIM, sem desembolso de recursos por parte do órgão ou entidade credora, e operações relativas a crédito educativo e ao penhor civil de bens de uso pessoal ou domésticos. Então, por exemplo, não vou consultar o CADIM, administração pública no caso. Quando for auxílio ao município, vítima de calamidade pública que o governo federal reconheça. Aí não precisa consultar. Mesmo que o município esteja inscrito, não vai consultar porque é uma situação atípica. Composição ou regularização de créditos e obrigações para quitar as dívidas que ele já tem, né, mas que não implica em dispêndio de recurso público. Então ele vai contratar com outro credor que não a administração pública, então não precisa consultar o CADIM. Operações relativas a crédito educativo e ao penhor de bens de uso pessoal ou doméstico. Então a pessoa pode estar inscrita numa dívida ativa da União, mas não vai se consultar o CADIM nesse caso, porque também não vai implicar dispêndio de dinheiro público. Tudo que não implicar dispêndio de dinheiro público, e aí, dependendo da situação, não precisa ser consultado o CADIM. O CADIM também registra pendências para com a administração pública estadual? Não. O CADIM só serve para pendências junto à administração pública federal. Porém, há estados que possuem seus cadastros próprios, né? Seus CADIMs próprios. Aí, nesses cadastros são registrados os nomes de pessoas físicas e jurídicas com obrigações vencidas com os determinados estados. Qualquer informação relativa ao CADIM estadual deve ser solicitada diretamente à Secretaria de Fazenda de Estado pertinente. Agora passemos ao SICOM. O que é o SICOM? SICOM é o Sistema de Gestão de Contratos. É o subsistema do SIASG, responsável pelo registro e acompanhamento dos contratos firmados pela Administração Pública Federal. Então, o SICOM é o Sistema de Gestão de Contratos que abarca todos os contratos que pessoas ou empresas têm com a Administração Pública Federal. É um tema muito extenso, tem várias características, mas o básico que vocês precisam saber é que o SICOM é um sistema de gestão de contratos. Os procedimentos, essa coisa toda é muito detalhada e não é muito aprofundado dentro dos concursos. Você só tem que saber basicamente que ele é o sistema de gestão de contratos e é um subsistema do SIASG. Só isso. E para quem tiver dúvida, tem mais informações aqui nesse link disponibilizado no slide. Com isso, pessoal, terminamos o nosso encontro sobre cadastro de fornecedores dentro de administração de recursos materiais. Até um próximo encontro.